Fala pessoal, vamos fazer arte? E hoje é mais uma arte eu digo de observação? Sim, de observação. Porque existem várias formas de você fazer uma arte, mas a de observação é que lhe dá mais probabilidade ou mais formas de você ver, e não usar técnicas para, vamos dizer assim, enganar o cérebro. Não, é você realmente olhar e fazer exatamente ou parecido aquilo que está olhando, observando. Então, já vá se inscrevendo, vá compartilhando, porque a arte vem logo após a vinheta. Como eu falei, a arte de hoje é uma arte de você observar, que é você olhar para uma foto ou uma pessoa e desenhar, sem usar outro tipo de técnica. E isso é que é legal, né? Forçar você a ver e fazer aquilo que está vendo. Claro que em muitos casos não precisa você fazer exatamente igual. Quando eu chamo de igual é ser hiperreal, não é o que eu procuro. Eu procuro fazer uma arte que tenha meu traço. Já falei isso aqui mais de uma vez e não vou ficar me repetindo. Mas vá vendo os outros vídeos que eu já fiz aqui no canal que vocês veem esse tipo de coisa. Sem mais delongas, vamos rodar a arte e vamos comentar sobre ela? Vai! Olha só, como vocês mesmos estão vendo, é um papel A3, um papel de aquarela que de 300, com a gramatura de 300, a foto está à frente do desenho, né? Eu vou fazendo, observando a foto. Perceba que aqui eu não usei técnicas de medir, ou seja, quadriculado, formas ovais, ou aquelas medições que a gente faz, ou até mesmo um decalque que pode ser feito usando um projetor, ou seja, existe várias e várias formas que você pode usar para fazer o desenho, né? Para passar o desenho para o papel. Aqui eu não estou fazendo nenhuma dessas técnicas, aqui eu vou observando o que está à frente e vou colocando o meu traço. Se eu for colocar a foto por cima, né, ele vai ficar com algumas diferenças e tem que ficar, porque os olhos nem sempre enxergam exatamente aquilo que, quer dizer, os olhos enxergam. A questão é que às vezes a mão não passa exatamente as medidas exatas que tem na foto. Então, ele vai dar apenas uma ideia do que é aquilo que eu estou vendo, né? Então, a foto está à frente, eu vou fazendo aqui apenas o esboço, riscando, observando e tentando passar aquilo que eu estou vendo para o papel. Só aqui no esboço, no lápis grafite, para depois vir fazendo a arte final. Vocês não vão pensar que eu desenho tão rápido assim, tá certo? Aqui está acelerado, até mesmo porque se eu não botar acelerado, aí é arriscado meu computador nem renderizar. Que para fazer uns vídeos grandes o computador tem que ser muito bom. E eu ainda não tenho um desse não. Por isso que eu sempre faço aqui os vídeos e para renderizar eu acabo acelerando o vídeo para poder colocar ele no meu canal. Agora vocês estão vendo que eu vou arte finalizando. Aqui eu estou usando o Nankin 03, que é para fazer os detalhezinhos fininhos, que é muito bom. Vocês vão observar, e é sempre bom ver isso, que uma arte final feita com uma canetinha fina, dá para você colocar mais detalhes e o desenho não ficar tão grosseiro. O que é que eu chamo de desenho grosseiro? É você, às vezes, ter um pequeno risco na pele e você, com a caneta ou o pincel grosso, né, ficar uma coisa muito parecendo uma mancha, parecendo um buraco. Não. Com a canetinha bem fininha, dá para você fazer mais detalhes e até mesmo ir colocando retículas, que é o que eu vou fazer aqui em alguns lugares. Colocar algumas retículazinhas de rachurado, né? Não é nem retícula, ó, tá vendo? Eu faço essas rachurazinhas, pequenas rachuras na pele,
que se fosse com uma caneta mais grossa ou um pincel mais grosso, não dava para fazer. Fica aquela coisa muito labrojeiro, muito aparecendo demais. E quando eu faço com a canetinha fininha, não dá, não fica tão perceptível, né? Fica parecendo realmente que dá o meio tom, né? Ou seja, os olhos enganam. Você pode olhar aqui na pele aqui, eu vou fazendo com a canetinha fininha a pele de Mavi, que esse é o personagem Mavi da série Sin City. Aqui eu fiz observando a foto de Mickey Rourke, que ele fez o Mavi no filme A Cidade do Pecado, que tem um pouquinho de maquiagem, mas eu acho que nem precisaria tanto. O cara já foi, tem a cara tão cheia de marcas da época que ele lutava boxe que ele encaixou perfeitamente no papel de Mavi. E aqui eu vou fazendo a pele, a textura da pele usando uma caneta 03. Por quê? Porque dá para fazer os detalhezinhos fininhos, dá para fazer acrescentar sombra ou dar um efeito do meio tom apenas com a caneta 03, né? Que dá para você ir fazendo detalhes. Diferente se eu fosse usar uma caneta maior, uma 06 ou então uma 08, ficaria o risco muito grosso para esse tamanho de desenho, que é um tamanho A3. Se você for fazer uma A2, talvez até fique legal, porque quanto maior o desenho, mais você vai usar uma caneta mais grossa. Aqui eu estou usando o tamanho é um A3, né? 03 dá para você fazer bastante efeitos com ela. E ainda tem artista que usa um tamanho mais fininho ainda, né? Que possibilita de você fazer ainda mais detalhes. Eu vou deixando os espaços que vão ser preenchidos de preto para usar o pincel mais grosso, que eu vou usar um Águas Brush com nanquim. Aí eu preencho os espaços que serão preto mesmo, né? Que não vai ter tanto detalhe. Para quem quiser ver mais do que é observar uma foto e fazer nos desenhos, pode pegar essa foto aí, que tem essa foto na internet, né, de Mavi, e ver a diferença que fica entre eu observar o desenho e eu passar o desenho para o papel. Até mesmo eu vou tirando algumas coisas, acrescentando outras. Ou seja, eu vou dando um toque para não ficar exatamente a foto, mas ficar o personagem Mavi, que esse é o objetivo. Até mesmo porque se eu quisesse fazer igual a foto, era melhor eu imprimir a foto, né? E aqui eu quero que fique o meu traço, que fique o meu olhar, que fique a minha característica. Se for para fazer igual, até tem as inteligências artificiais que você bota lá e a inteligência já faz. Aqui eu já vou usar o pincel grosso, né? Que é um Águas Brush com tinta nanquim dentro. Então, em vez de água, eu estou usando a tinta nanquim. Aí aqui eu vou preenchendo os espaços que vão ser preto, exatamente bem preenchido. Né? Como ela é mais grossa, então possibilita de eu ir preenchendo já os espaços. Isso é bom para relaxar, isso é bom para você ver como é que está seu traço, para você praticar o seu traço, né? É uma forma de você, além de praticar seu traço, você fazendo isso, você cria possibilidades de ver que, eu fiz assim com esse pincel e deu certo. Então, você vai tendo experiência, porque é muito difícil quando você vai fazer um desenho que você não tem experiência com o material. Por isso é interessante você fazer vários e vários desenhos, usar várias e várias técnicas, usar vários e vários pincéis, vários e várias tintas até, né? Porque você vai criar uma forma de fazer e quando você vê uma arte, essa arte fica bom com tal pincel, essa arte fica bom usando tal cor, essa arte fica bom usando tal papel. Para cada arte existe uma forma de fazer. Então, se você já tiver experiências, que é o que eu tento fazer aqui com os vídeos do canal, é criar mais e mais artes que eu faça com determinados diferentes papéis, diferentes telas, diferentes possibilidades de pintar, de fazer a arte final, para quando eu for fazer uma próxima, eu já saber que
essa arte final dá certo com esse desenho, essa cor dá certo com esse tom, e assim eu vou criando na mente já aquilo que vai encaixar na arte que eu vou fazer, no quadrinho que eu vou fazer. E quanto mais experiência a gente tem, maior a possibilidade de você fazer o seu desenho mais rápido, né? Porque quando você tem a ideia e quando você já fez algo parecido, não exatamente igual, você pode estar fazendo aqui, no meu caso, eu estou fazendo Marvel, mas aí eu quero fazer um personagem meu. Aí eu vejo que se eu fizer nessa técnica, funciona. Se alguém quer uma foto em preto e branco, e aí eu vejo e nessa técnica a foto que essa pessoa pediu funciona. E assim eu já vou tendo experiência e vendo já, tendo uma base de como pode ficar, de como dá para fazer a arte da pessoa, como dá para encaixar, como dá para cada uma das coisas que eu for usando vai encaixar na arte que eu vá fazer. Aqui, nesse primeiro momento, eu estou usando apenas para desenhar. Eu usei o lápis grafite. Esse é uma folha A3 com a gramatura de 300 para aquarela. Aqui eu estou fazendo a arte final com um nanquim 03, essas canetas nanquim, chama caneta descartável, Unipen, tem muitos nomes, mas é uma 03, mesmo que seja de marcas diferentes, é um número, todas as duas é número 03. E o pincel é o pincel August Brush com nanquim dentro, não é com a água. Eu boto o nanquim e vou preenchendo os espaços que realmente vão ser preto, ou seja, bem preenchido essa parte que é a parte preta. Entendido como é que é o processo de fazer a arte final? Logo mais eu volto mostrando como é a parte de fazer o aquarela. E o aquarela aqui nem vai ser colorido. Mas termine, veja aí como ficou só a parte de arte final e logo mais eu venho mostrando o aquarela, que é o tom de cinza. Viram? Aqui foi só a arte final, né? Ou seja, a parte em preta mesmo, né? A parte do risco, que é considerada a final, você riscar. Ou seja, você cobrir o que estava em grafite. E foi isso que eu fiz. Agora eu vou fazer a parte do meio tom. E essa parte do meio tom vai ser usando tinta aquarela. Vamos ver como é que fica? Antes mesmo de você fazer a parte do aquarela, como eu usei o grafite, né, para desenhar, é bom você apagar um pouco para ele não ficar tão forte, porque senão, como aqui é um meio tom, vai ficar aparecendo, né? Eu apago um pouco o grafite e começo a usar a tinta aquarela. Aqui eu vou usar apenas a tinta preta, bem aquarelado para em alguns lugares, e outros lugares que eu queira mais forte é que eu coloco mais tinta. Como vocês estão percebendo, vai ter alguns lugares que vai ficar mais forte. Então, onde está mais forte, eu uso mais tinta. Onde está mais clarinho, mais água. Aqui eu estou usando o August Brush com água, que quando você botar água no August Brush, aí ele só vai pegando a tinta e quanto mais água você quiser, é só espremer aqui o pincel que a água sai. E quando eu não quiser a tinta muito aguada, é só eu colocar ela mais pura, como vocês estão observando. Em determinados lugares eu vou usar a tinta mais pura, ou seja, com menos água. E em outros lugares eu vou usar ela mais aquarelada.
ou seja, com mais água. E no Agusti Brush, para usar com mais água, é só você colocar, ou no caso aqui desse pincel, espremer um pouquinho que a água sai e vai misturando e vai deixando a tinta mais clara, né? Quanto mais água na tinta, mais clara ela fica. Esse é o efeito de uma tinta aquarela. Quanto mais água, mais clara. Quanto menos água, mais forte. E aí, o que acharam? Ficou legal? Lembrando, é um desenho de observação. Eu apenas fiz olhando para a foto e fazendo o meu traço, tanto o meu traço quanto as minhas cores, porque mesmo sendo em preto e branco, eu usei tons, então não deixa de ser cor, é uma cor em meio tom, que vai do preto, vai para o cinza, até chegar ao branco, que é o papel. Quando você pinta com tinta aquarela, o branco que tem é o do papel, ou caso o papel seja de cor, você tem que colocar algumas pinceladas de branco, aí você já vai usar uma tinta mais grossa, que seja uma tinta acrílica para fazer um efeito em cima, que seja uma tinta guache, né? Dá para você riscar em cima com a tinta guache. Nessa arte de Marvin tem uma chuva passando, só que eu não quis fazer isso, quis deixar sem os riscos da chuva, por isso vai ficar apenas o desenho dessa forma. Espero que vocês tenham gostado e que tenha incentivado você e mostrado mais uma vez aqui como é que é o meu processo para fazer determinada arte. E os estudos que eu faço para ter essas experiências de como funciona tanto o papel quanto a tinta, como o material, ou seja, tudo isso é experiência que você vai criando para fazer
na sua arte. E lembrando que eu tenho meus quadrinhos aqui no Kindle da Amazon, que são, mais uma vez, experiências e formas de fazer quadrinho, porque eu faço cômico, eu faço policial, eu faço terror, um romance, e vou experimentando estilos e cores diferentes, né? Porque nesses quadrinhos vai ter cores digital, vai ter quadrinhos, muito quadrinho preto e branco, que é um quadrinho que eu gosto muito de fazer, né? Eu gosto da arte em preto e branco, e vou experimentando rachuras em determinado quadrinho, vou experimentando retícula, assim eu vou criando mais e mais formas de fazer com que a minha arte encaixe no quadrinho que eu estou propondo, que seja de terror, que seja cômico, eu vou transformando a arte para encaixar na história que eu quero contar. Isso é maravilhoso. Para quem não gosta do quadrinho digital, tem um quadrinho impresso, ó, que é de Enigma, que pode ser adquirido aqui na lojinha da Gibizada. Acesse, conheça e veja os outros autores que também tem na Gibizada. Para ver mais e mais artes minhas, né, e mais coisas que eu vou fazendo tanto na plataforma do YouTube quanto em outras plataformas, porque no blog aqui lá no final tem uma página onde eu vendo artes já em camisetas. Então você pode acessar lá e comprar uma camiseta com arte minha, uma camiseta, um pôster, uma agenda, um caderno, ou seja, lá você pode escolher o que é que você quer que seja feito da minha arte, certo? Acesse, conheça e passe adiante arte. Por quê? É tempo de arte. Até a próxima!